Tua igreja está mais uma vez reunida, meu Senhor, que adoramos o Teu nome, louvores chegaram a Ti, e agora é a hora de ministração da Tua palavra. Eu sei que o Senhor já deu a palavra para o Teu Filho, que vai ministrar nessa noite, pastor Arnaldo, assim como o Senhor tem usado ele em vários lugares, mais uma vez, através do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, que é o dono da palavra, e conduz ele na Tua palavra, através da Tua palavra para esta igreja. Fala conosco mais uma vez pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Assim nós esperamos em Ti, meu Deus, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Permaneça de pé. Glória a Deus. Graças a Deus, que toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso Deus. A minha saudação para a igreja é com a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé e convidá-los para lermos um texto na Bíblia Sagrada que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 102, livro dos Salmos, Salmo de número 102. Quantos irmãos acham? Quero glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de retornar a esta casa de oração para, juntamente com os irmãos, adorar o Senhor, retornar a Araguari. Estive aqui no início do mês, numa outra congregação, ministrando, e estar com os irmãos aqui, encerrando o mês de outubro, na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Glória a Deus pela vida do pastor presidente deste campo de trabalho, pastor Osmar, pastor Gil, que está aqui, segundo vice-presidente do campo, vida do pastor José Arnaldo, pastor desta igreja, sua digníssima esposa, saudando estes homens de Deus, saudamos a todo o ministério que está aqui na nossa retaguarda, a igreja noiva do Cordeiro. Louvar a Deus pela vida do Luiz Antônio, nos encontramos recentemente em alguns trabalhos. Deus te abençoe, servo de Deus, verdadeiro adorador dos céus. Minha esposa que me acompanha, está comigo, Deus te abençoe. Salmo 102, eu vou ler todo o salmo, irmão, para nós entender, a igreja entender o que Deus quer falar conosco através desse salmo. Ele diz: Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os Teus ouvidos no dia que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Vou repetir. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como uma coruja nas solidões. Velo como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, porque contra mim se enfurecem e me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar,
e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos e para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa se mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Amém e amém. Os irmãos podem sentar adorando a Deus nesta noite. Eu quero dizer para você que dar glória a Deus aqui é de graça. Eu não glorifico a Deus porque sinto, mas glorifico a Deus para poder senti-lo. Bendito seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, quero trazer-vos uma palavra que Deus ministrou ao nosso coração, subordiná-la a um tema: os pássaros que o salmista se tornou, ou os pássaros que o salmista queria ser. Salmo de número 102 é um salmo extraordinário, não só o Salmo 102, mas o livro dos Salmos é um livro extraordinário. Toda a Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos todas as palavras da vida e tudo o que nós precisamos para viver nesta terra servindo ao Senhor. Mas eu gosto do livro dos Salmos, porque enquanto nos outros livros da Bíblia, Deus está falando com o seu povo, com seus filhos, com seus servos, o livro dos Salmos, o homem fala com Deus. Ele derrama perante o Senhor os seus sentimentos, as suas emoções, o que ele está sentindo. Portanto, o livro dos Salmos é um livro especial na Bíblia Sagrada. O grande reformador Martinho Lutero, ele descreveu este livro como uma Bíblia em miniatura. Calvino, também um contemporâneo de Lutero, ele disse e o descreveu como uma anatomia de todas as partes da alma, visto, diz Calvino, que não existe nos Salmos uma emoção que não é representada como se estivesse sendo apresentada como que num espelho. E Joanes, um grande teólogo, disse que assim como o coração do homem é para o corpo, assim é os Salmos para a Bíblia. Ou seja, ele quis dizer que o livro dos Salmos é como se fosse o coração da Bíblia, o coração da Bíblia Sagrada. Assim como o nosso coração está para o nosso corpo, disse ele, assim está os Salmos para a Bíblia Sagrada. O Salmo de número 102 é um salmo especial, não porque seja melhor do que os outros salmos, mas porque este salmo, ele não é, por exemplo, um salmo imprecatório. Quais são os salmos imprecatórios? Eram aqueles salmos em que no Antigo Testamento o salmista invocava a maldição ou as pragas de Deus sobre a vida dos seus inimigos. Por exemplo, no Salmo 137, o salmista vai orar desejando que Deus ou o povo de Israel pegue os inimigos, seus inimigos, filhos dos seus inimigos, os babilônicos, e atire eles nas pedras. Em outra passagem no Salmo imprecatório, o
o salmista ora para que Deus quebre os dentes dos seus inimigos com pedras de areia. Eram salmos em que, no Antigo Testamento, o salmista invocava a destruição do seu inimigo. E nós não podemos orar esse tipo de salmo no tempo da graça, porque no tempo da graça a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos perseguem. Mas no livro dos Salmos tinha os salmos imprecatórios, mas o Salmo 102 ele não é um salmo imprecatório, mas também ele não é um salmo de louvor. Quando muitos salmos na Bíblia ou no livro dos Salmos nos convida a louvar a Deus, a cantar ao Senhor. Por exemplo, o Salmo de número 100 é um salmo que nos convida a celebrar o Senhor com alegria, a entrar nos seus átrios com cânticos e bendizer o nome do Senhor. O Salmo de número 95 é um salmo de louvor. Ele vai nos convidar, ele diz: vinde, prostremo-nos e adoremos perante o Senhor dos exércitos, porque só Ele é Deus acima de todos os deuses. Então o Salmo 95 é um salmo que nos convida a louvar o nome do Senhor. Mas o Salmo 102 ele não é um salmo imprecatório e também não é um salmo de louvor. Ele é um salmo penitencial. É um salmo em que o salmista derrama a sua alma perante o Senhor. Ele vai derramar as suas queixas perante o Senhor, porque a Bíblia Sagrada nos diz que é pecado murmurar. E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, diz que um anjo destruidor acompanha a vida de todo murmurador. Mas a Bíblia não nos proíbe derramar perante o Senhor as nossas queixas. Repito, a Bíblia nos proíbe murmurar, mas a Bíblia não nos proíbe derramar perante Deus as nossas queixas, aquilo que nós estamos sentindo e nós estamos vivendo. Se você prestou atenção na leitura do Salmo, e eu fiz questão de lê-lo todo, você vai descobrir que este servo de Deus, que escreveu este Salmo, ele está vivendo uma crise de identidade. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida, e você vai observar que ele está vendo a cidade de Jerusalém destruída, está completamente destruída, porque no Salmo ele vai dizer: os teus filhos têm prazer nas suas pedras, nas pedras da cidade de Jerusalém, que todos nós sabemos que foi destruída por Nabucodonosor e o exército babilônico. Ele traz no seu coração uma preocupação com a próxima geração que se levantará, porque ele não está vendo Jerusalém ser reconstruída, nem um templo, e ele está preocupado com a próxima geração que se levantará para servir ao Senhor. Mas não é só isso. Você vai descobrir no texto que este homem, esse salmista, está vivendo a sua meia-idade. Ele está vivendo a crise da meia-idade. A Bíblia está dizendo isso no Salmo, mas a psicologia também prova que, geralmente, grande parte das pessoas, quando chegam dos 40 anos para frente, em algum momento da sua vida, ele vai viver uma crise da meia-idade. Eu particularmente vivi isso. Eu vivi a minha vida no ministério tão intensamente, que quando eu descobri, completei 40 anos. E quando eu completei os 40 anos, eu comecei a fazer conta. Daqui a 10 anos eu tenho 50. Daqui a mais 10 eu tenho 60. E comecei a ficar preocupado. Aí, Luiz Antônio, Deus me disse para mim, com a linguagem nordestina, assim: para de ser besta, rapaz. Vá viver cada dia intensamente. E quando Deus me disse aquilo, eu fui curado daquela crise da meia-idade. Mas esse salmista vai dizer, porque ele está vivendo a crise da velhice, da meia-idade, e ele vai dizer: Senhor, não me leve no meio dos meus dias. Está aqui no texto. Ele está preocupado, porque está vendo a sua vida passar, está vendo os seus dias irem-se embora, e aquilo que ele tem como esperança, como a reconstrução da cidade, a próxima geração, ele não está vendo acontecer. E aí ele ora para que Deus não lhe leve no meio dos seus anos.
Também o seu espírito está tomado pela angústia. Se você prestou atenção no Salmo, você vai ver que o seu espírito, a sua alma, está tomado pela angústia. E ele não vê outra opção a não ser derramar a sua alma perante o Senhor. Veja que ele está dizendo aqui, na condição que ele está vivendo, que o próprio Deus levantou ele do chão e atirou ele contra as pedras. Ele disse isso aqui no versículo de número 10 do texto: o Senhor me levantou e me atirou contra as pedras. Veja que ele está vivendo uma crise de identidade espiritual muito grande na sua vida, e vivendo uma angústia tremenda na sua vida, de forma que ele vai retratar a sua condição pessoal numa série de retratos vívidos. Veja, o texto vai dizer, o Salmo, que ele se sentia como um homem na fornalha, pois seus dias eram passageiros como a fumaça. Ele estava doente, porque o texto vai dizer que ele queimava de febre, e o seu coração estava como a relva cortada, que logo seca, causando-lhe tanta dor no seu corpo, que ele vai dizer no texto que até se esquecia de se alimentar. Ou seja, ele estava tendo uma crise de apetite, ele não conseguia comer, ele não tinha fome, ele não sentia apetite para comer, nesta condição que ele estava vivendo. E ele vai dizer que quando ia comer, por necessidade de alimentar o seu corpo, ele não tinha paladar. O texto diz que a comida tinha gosto de cinza, e a água que ele bebia era as suas próprias lágrimas. Veja a condição que está vivendo esse salmista, de forma que ele mesmo vai retratar que se tornou um esqueleto vivo, que não fazia outra coisa senão gemer perante a presença do Deus Todo-Poderoso. Vivendo esta condição aqui retratada na introdução desta mensagem, o salmista vai se comparar a 3 aves aqui. Ele vai dizer: eu sou como um pelicano no deserto, eu sou como uma coruja nas solidões, e eu sou como um pardal perdido no telhado. Veja que o pelicano é uma ave nativa do sul da Europa, da Índia e da África. Esta ave vive em grupos, muitas das vezes numerosos, e o habitat natural do pelicano são rios, lagos e praias. O alimento do pelicano geralmente são os peixes. Portanto, esta ave jamais, de livre e espontânea vontade, escolheria o deserto para viver, escolheria o deserto para estar, a não ser que se perdesse do seu bando, ou um fenômeno natural, uma ventania ou uma tempestade o levasse para lá. Repito que o pelicano é uma ave cujo habitat natural é rios, lagos e mares. Geralmente o pelicano, logo no início do cristianismo, hoje para nós, o símbolo do cristianismo era o peixe, mas até o 3º século da igreja primitiva, o peixe não era o símbolo da igreja. O pelicano era o símbolo da igreja primitiva. Esses dias um amigo meu foi para Israel e ele tirou uma foto de uma coluna lá em Israel, que no topo dela estava justamente o desenho de um pelicano. Porque o pelicano era o símbolo da igreja primitiva nos seus primeiros anos. Porque quando o pelicano ia para o alto mar ou rios para pescar um peixe, que para trazer para os seus filhotes, aquela ave que tem um papo aqui, uma bolsa no bico, e ele não achava peixe, o alimento para os seus filhotes, o que o pelicano fazia? Ele rasgava o peito com o bico e tirava partes do sangue da carne para alimentar os seus filhotes. Por isso,
nos primeiros séculos da igreja primitiva, o pelicano era o símbolo da igreja, porque tipificava Jesus Cristo, que deu a sua própria carne, o seu próprio sangue, para que nesta noite nós pudéssemos estar aqui glorificando e exaltando o nome de Jesus. De forma que, como vos disse, esta ave nativa da África, Europa e Ásia, cujo habitat natural são rios, lagos e praias, e que se alimenta de peixe, jamais de livre e espontânea vontade escolheria o deserto. Mas o salmista vai dizer: eu sou como um pelicano no deserto. Mas só se encontraria um pelicano no deserto a não ser que ele se perdesse do bando, ou um fenômeno natural como uma ventania ou uma tempestade o levasse para lá. Se não fosse assim, jamais se encontraria um pelicano no deserto, a não ser, como vos disse, que as circunstâncias o levassem para lá. Alguém disse certa vez que quanto mais tempo vivemos, mais prova temos que as circunstâncias mudarão. Nós estamos aqui nesta caminhada, todos nós passamos o culto de 2019, fizemos o culto de passagem de ano, um culto maravilhoso, acredito, porque não tem coisa melhor do que passar o ano na presença do Senhor. Mas logo as circunstâncias mudaram com 2020. Em 2020 veio a pandemia e atingiu o planeta Terra, e atingiu muitas famílias e atingiu muitas pessoas. De repente as circunstâncias mudaram. Oh, glória ao nome de Jesus. E esta é uma verdade na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo na nossa caminhada de fé, e de repente o nosso dia, a nossa vida, o nosso ano está ensolarado, maravilhoso, uma bênção. Mas de repente, metaforicamente falando, a gente deita, dorme, e de repente algo muda na nossa história. Aquele dia que estava ensolarado na nossa vida, na nossa caminhada, às vezes amanhece nublado. Nós não entendemos porquê. As circunstâncias mudaram. A igreja, eu quero dizer, é o habitat natural do crente, e as coisas espirituais é o seu alimento. Mas quantas vezes as circunstâncias mudam e nós nos encontramos como um pelicano no deserto? Às vezes é um casamento que vai mal, às vezes é um filho que foi para as drogas, às vezes é um emprego que foi tirado de repente, às vezes é um exame de rotina que alguém vai fazer e de repente se encontra, ou o diagnóstico traz uma doença repentina que vai ter que levar a pessoa a ter que fazer um tratamento mais avançado. Não era aquilo que a pessoa esperava, era apenas uma consulta de rotina, mas de repente as circunstâncias mudaram. Às vezes são conflitos pessoais, existenciais, ou uma provação repentina que começa a nos tirar, ou tentar nos tirar do nosso habitat natural. Se nos tira, está tentando nos tirar, ou até mesmo nos fazendo sentir que estamos sendo levados para longe do nosso habitat natural, que é servir, adorar, cultuar e caminhar nessa jornada. Mas eu quero dizer para você que se tem alguém aqui esta noite que entrou neste templo, neste culto, nesta festividade como um pelicano no deserto, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu tenho um exemplo na Bíblia, porque o livro de Jó está
estar na Bíblia com um propósito. Qual é o propósito, pastor, do livro de Jó na Bíblia? Provar do porquê o justo sofre. Oh glória! Muitas das vezes, quando surgiu a pandemia, muitos crentes foram atacados nas redes sociais. Mas cadê o Deus dos crentes que permitiu ficar doente, ou alguém da família perecer, ou alguém da família morrer, ou perder um ente querido? Cadê os Deus dos crentes que permitiu fechar as igrejas, perseguir as igrejas e assim por diante? E às vezes muitos começaram a questionar a existência de Deus. Teve até crente na igreja que achou que Deus perdeu o controle, que Deus não estava mais no controle da história, que Deus não estava mais no controle da humanidade. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus nunca perdeu o controle das coisas. Ele sempre está no controle de tudo. Mas aconteceu assim na vida de Jó. Jó estava lá na sua casa, próspero, bem sucedido com sua família. Deus, o próprio Deus, dava testemunho de Jó. E Jó não tinha ideia que no mundo espiritual estava se travando uma batalha em relação à sua própria pessoa. Lá no céu, no mundo espiritual, Deus diz para Satanás as suas características, e Satanás vai acusar Deus de ter comprado a Jó. Ora, tu o cercastes de bem e o protegestes, quem é que não te adora assim? Então o diabo, como sempre, cumprindo o seu papel de acusador dos nossos irmãos, acusa que Deus comprou a Jó com bens, e por isso Jó o adorava, e por isso Jó o cultuava, e por isso Jó era fiel. Mas Deus vai permitir a Satanás tocar em Jó, não porque Deus tinha que provar alguma coisa para o diabo, para nos deixar uma história e nos deixar aqui o entendimento de que você pode lutar para servir a Deus com fidelidade, com santidade, com obediência, mas isso não nos impede de em algum momento da nossa vida as tempestades baterem de repente contra nós, e muitas das vezes provar a nossa fé, e às vezes nos tirar do nosso habitat natural. Isto é natural acontecer, é consequência da existência do homem nesta terra. Aconteceu com Jó. De repente Jó perdeu tudo, de repente Jó perdeu os seus filhos, de repente Jó houve o silêncio de Deus. Capítulo 3 vai dizer isto. Jó tem algo nele que lhe causa temor. Ele vai dizer: o que eu temia, isto me sobreveio. O que eu temia, isto me sobreveio. E eu li o livro de Jó por muitas vezes, mas a Bíblia Sagrada vai mostrar que o que Jó temia não era perder o que tinha, e nem tampouco perder os seus filhos, mas lá nas suas prédicas ele vai dizer que o que ele mais temia era um dia Deus silenciar para ele, de forma que ele não pudesse mais ouvir a voz de Deus na sua vida. Mas Deus permite uma tempestade soprar sobre a vida de Jó, e Jó agora é também como esse salmista, como um pelicano no deserto. Jó, ele ficou sozinho, abandonado. A Bíblia Sagrada vai dizer que os seus próprios amigos e até os mendigos a quem ele ajudava, agora passava por ele e zombava. Se tornou um solitário, um pelicano no deserto, fora do seu bando, fora do seu habitat natural. A maior companheira de Jó e a maior companheira de um crente que está passando por luta, que está sendo provado, que está sendo testado por Deus, é a solidão. Por que, pastor Arnaldo? Porque tem prova na vida do crente que a sua esposa não vai poder te ajudar por mais que esteja perto de você. Vai ter prova na vida do crente que o teu esposo não vai poder te ajudar mesmo estando perto de você. Os teus filhos te amam, mas também não podem te ajudar. O pastor te ama, mas também não pode te ajudar. Ele pode dar uma palavra, ele pode orar, mas existe
situação na vida do crente que é só ele e Deus. É o tempo dele viver o silêncio de Deus na sua vida, para Deus trabalhá-lo, para Deus moldá-lo. Então a Deus às vezes vai permitir uma tempestade soprar na vida do crente para levá-lo para o deserto. Porque eu quero dizer para você, se você quiser ser um bom advogado, vá para a faculdade. Se você quer ser um bom médico, vá para a faculdade. Se você quer aprender sobre a Bíblia, vá para o curso de teologia. Mas você quer ser formado por Deus, Deus vai te levar para o deserto. O deserto é a faculdade de Deus. Oh glória! Todo homem que Deus já usou, vai usar e usa na terra de forma poderosa, este homem passou pelo deserto. Bendito seja o nome do Senhor. E no deserto é você e Deus. A solidão é a maior companheira de um homem quando esse está sendo testado por Deus. O salmista vai se comparar agora com uma coruja nas solidões. Este animal de hábitos noturnos não é acostumado a viver em bandos, é sempre solitário ou solitária e caça seu alimento enquanto a cidade dorme. Gosta de deitar-se entre as ruínas, paredes velhas, locais abandonados. Esta coruja aqui citada no Salmo não é qualquer tipo de coruja, é a coruja que habita as torres das igrejas. Esse tipo de coruja, ela escolhe aquele lugar como seu habitat natural, mas quando aquele prédio é abandonado ou derrubado, ela não sai dali. Ela habita nos escombros e ela habita nas paredes velhas e nos locais abandonados. Seu gemido, seu barulho é triste como o gemido. Ele está dizendo: eu estou como um pelicano no deserto e como uma coruja nas ruínas. Quantas vezes, quando as circunstâncias mudam, somos como a coruja na solidão, em meio às ruínas das paredes velhas, dos locais abandonados da nossa alma, nos encontramos solitários, tentando encontrar uma resposta que não vem, tentando encontrar uma resposta que ainda não é o tempo de ouvi-la, e nos encontramos sozinhos, abandonados nas paredes velhas das solidões da nossa alma. Jesus Cristo se encontrou assim, abandonado por todos, capturado como uma ave numa armadilha. Ele seguiu para a crucificação, espancado e humilhado. Ele olha para um mundo desolado e arruinado pelo pecado. Ele vai caminhando para o Monte Caveira e na cruz ele é abandonado. Ele segue sua marcha fúnebre até que sua morte seja transformado em vida. Veja, desde Gênesis 3:15 que Deus está falando de Jesus. Moisés está dizendo: Deus levantará um profeta semelhante a mim, a este vocês devem ouvir. O profeta Isaías profetizou, o mais messiânico dos profetas, profetizou sobre ele: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E os profetas profetizaram a sua vinda, como ele entraria em Jerusalém, como ele viria. Isaías disse que a virgem conceberá, dará à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Emanuel. Quando ele foi nascer, a Bíblia Sagrada diz que os anjos na terra anunciaram o seu nascimento. Quando ele foi batizar-se nas águas do Jordão, quando ele saiu das águas do Jordão, a Bíblia diz que o Pai bradou do céu: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado no deserto, e ele teve fome, depois que
venceu o diabo, os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus subiu o monte da transfiguração, Moisés e Elias desceram e conversaram com ele. Quando ele estava no Getsemane, suando gotas de sangue, os anjos vieram e o confortaram. Mas quando ele estava na cruz, não tinha ninguém lá, não tinha anjo, não tinha o Pai, e ele ficou só e disse: Deus meu, porque tu me abandonaste? Como a coruja nas solidões, ele foi abandonado na cruz, para que eu e você jamais fôssemos abandonados. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Então Jesus, ele segue a sua marcha fúnebre e vai para cumprir a sua missão até que ele seja recebido na glória. Da mesma forma, este salmista do Salmo 102 segue clamando a Deus para que a sua presença o conforte. E ele nos deixa uma lição. Qual é, pastor Arnaldo? Que você não pode parar, que você não pode desistir, que nós devemos prosseguir na certeza de que as circunstâncias mudam, mas que em algum lugar, no ponto do caminho da sua jornada, você se encontrará novamente, será curado, será curada, será renovada. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Ana era como uma coruja nas ruínas, desolada, solitária, desprezada, mas se refugiando em Deus. Ana encontrou o seu milagre e foi consolada pelo Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer: como um pardal solitário nos telhados, assim eu me encontro. Assim ele lamentava a sua dor. Quando Deus me deu esta mensagem, eu me lembrei quando Deus me chamou para a obra missionária. Quando Deus me chamou para a obra missionária, eu tinha 3 empregos. Eu era professor do ensino fundamental, de quinta e 8ª série. Eu trabalhava na Secretaria de Ação Social da minha cidade e tinha feito um concurso federal, e tinha uma semana que estava trabalhando neste emprego, quando fui chamado para o seminário de missões. Eu, a minha esposa e 3 crianças pequenas. O meu filho mais novo tinha 2 anos de idade. Todos nós, mais de 60 missionários, morando em uma creche alugada pela igreja de Imperatriz do Maranhão, para que ali nós fôssemos treinados 3 meses consecutivos, de manhã, de tarde e de noite. Mas depois de 15 dias que nós estávamos ali, 19 crianças que estavam ali, de todos os casais, bebendo do mesmo leite, comendo a mesma comida, os meus filhos apareceram com uma febre no corpo. E como nós tínhamos aula de manhã, de tarde e de noite, nós começamos a medicá-los com antitérmico, com dipirona, mas aquela febre aumentava cada vez mais. E aquele menino de 2 anos, o Gessé, o que foi mais atingido, nós levamos para o médico, porque começou a sair aftas na boca, na língua, nos lábios, no céu da boca e na gengiva, do tamanho da unha do polegar. Quando nós chegamos na médica, que a diretora daquele posto de saúde era uma irmã da igreja, ela nos recebeu, nos atendeu e nos chamou no seu escritório e disse: olha, os seus filhos estão com a fitosa. A fitosa, uma doença que dá no gado bovino, que está erradicada no Brasil, mas é preventiva, não tem cura. Mas naquele tempo, quem é mais antigo aqui, um pouco não antigo, mas tão velho, sabe que houve um surto de aftosa no Brasil e teve que incinerar grande parte do rebanho brasileiro naquele tempo. Ela disse: seus filhos estão com aftosa. E perguntou para nós: os teus filhos tiveram catapora? Alguns meses antes eles tiveram catapora. Ela disse: houve uma mutação do vírus, porque o vírus da catapora fica no corpo depois de curado até 6 meses ou mais. Então houve uma mutação
enfermidade. Agora, como seus filhos estão no estado avançado, é uma corrida contra o tempo, disse ela. É uma corrida contra o tempo, porque se fechar o esôfago, a criança morre. Aquela irmã ligou para todos os hospitais de Imperatriz, uma cidade de 300 mil habitantes, mas nenhum hospital quis receber aquelas crianças, não quis recebê-los. Aí eu já entendo porque o governo do estado não queria que fosse descoberto que no estado estava tendo um foco desta enfermidade. Então nenhum hospital quis receber. Aquela irmã nos chamou e disse: olha, vocês vão ter que voltar para o local onde vocês estão e vão ter que vocês mesmos fazerem o tratamento. Meu menino de 2 anos, ele tinha colocado os dedos na boca, porque incomodava aftas, incomodava em toda a boca, e aquela infecção passou para as unhas dos dedos. Todos os dedos das suas mãos estavam cheios de pus, as unhas, e não era um pus líquido, era um pus macento. Aquela irmã nos chamou e disse: quando vocês chegarem lá, peguem uma bacia com água morna, uma agulha de seringa, e rasgue a unha dele para tirar o pus. Eu lembro como hoje, era de tarde quando chegamos no quarto que estávamos, e quando sentamos aquele menino de 2 anos, a minha esposa segurando, e eu molhando a mão deles na água morna, e rasgando as unhas para tirar o pus. Ele chorou, chorando, e me dizia: papai, papai, por que o Senhor está fazendo isso comigo, papai? Eu te amo tanto, papai, por que está fazendo isso comigo? E eu dizia para ele: meu filho, é porque eu te amo, chorando, uma esposa, é porque nós te amamos que nós estamos fazendo isto. Naquele dia eu não sabia que nós íamos entrar numa condição e numa prova que eu não desejo ninguém passar. A partir daquele dia, todos os dias, ao meio-dia e à noite, porque eu revezava com minha esposa para ir à sala de aula. Então, se eu ia de manhã, ela ficava. Quando voltávamos, fazia o tratamento. Ia na tarde, eu ficava e voltava à noite e fazia tratamento ao meio-dia. E às 10 horas da noite, quando chegávamos, ela nos orientou a comprar violeta e algodão, que nós colocávamos no dedo e fazíamos a limpeza das aftas. Todos os dentes amolecidos, a gengiva sangrava continuamente. Quando nós terminávamos de fazer o tratamento, ficavam os montes de algodão ensopados de sangue. Depois de uns 15 dias de tratamento, as crianças estavam traumatizadas. A minha menina Rebeca não abria a boca, ou quando abria, mordia meus dedos, porque já não aguentava mais de tanto sofrimento. Ali nós fomos abandonados. Até mesmo o professor, o líder da turma de formandos, ele nunca foi lá uma vez. E quando meus meninos ficaram curados, ele me disse no pátio da igreja: olha, eu não fui lá fazer uma visita porque fazia parte do treinamento. Eu não sei que parte de treinamento é esse, mas foi o que ele disse. Ficamos abandonados. As pessoas que estavam morando conosco no mesmo lugar, Luiz Antônio, se afastaram de nós, porque achavam que os seus filhos seriam infectados com aquela enfermidade. Mas Deus me deu um casal de amigos, pastor Davi e irmã Linda, que hoje são pastores no Tocantins. Aquele casal de crente se afeiçoou a nós, e agora, para nós fazermos o tratamento dos meninos, pastor Davi tinha que segurar nos braços, a irmã Linda, sua esposa, segurava nas pernas, a minha esposa abria a boca das crianças, enquanto eu limpava as aftas, a gengiva, o céu da boca, os lábios deles, que estavam totalmente tomados por esta enfermidade e por esta infecção. Os remédios que nós usávamos para fazer o tratamento só dava para 3 dias. Eu lembro que
que um dia eu estava vindo do centro de Imperatriz com uma sacolinha de remédio na mão, de cabeça baixa, pensando comigo: meu Deus, por quê? De 60 missionários, somente os meus filhos de 19 crianças e de cabeça baixa. Luiz Antônio pensando nisso, quando de repente uma voz maligna, uma voz acusadora, diabólica, falou no meu ouvido: você é um fracassado, você é um derrotado. Olha aí, você deixou o emprego, você saiu da sua terra, deixou sua família para vir servir a Deus, e olha o que está acontecendo com teus filhos. E eu comecei a acreditar naquela voz: é verdade mesmo, eu sou um derrotado mesmo, eu sou um fracassado mesmo. Porque só comigo o diabo veio para me acusar, mas Deus é Deus. E quando aquela voz terminou de me acusar, eu ouvi uma outra voz, não acusadora, não maligna, não diabólica, mas uma voz amável, uma voz cheia de graça, uma voz cheia de força e de poder. Aquela voz me disse: meu servo, levante a tua cabeça. Eu levantei a cabeça e aquela voz me disse: você não é um derrotado, derrotado é Satanás. Eu sou o teu Deus e estou contigo, e vou te dar vitória nesta prova que você está passando. Bendito seja o nome de Jesus. Eu lembro que eu liguei para minha irmã. Minha irmã é arrimo de família. Eu liguei para ela, contei o que estava acontecendo. Ela disse: naquele tempo não tinha celular, era orelhão. Eu liguei para ela, ela disse: vou arranjar uma ambulância agora com a prefeitura para buscar as crianças. Quando eu ia dizer para ela: pode mandar, o Senhor me disse: não faça isso. Se você aceitar esta oferta, você vai estar dizendo para todo mundo que eu fui o Deus que te trouxe para cá, mas não pude cuidar de você. Então eu disse para ela: não precisa. Deus vai me dar vitória nesta prova, nesta luta e nesta batalha. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu lembro que depois de uns 25 dias neste sofrimento, estudando e tratando as crianças, a enfermeira que entrava e ia todos os dias aplicar injeção de Bezetacil de 1.500 miligramas no Gessé de 2 anos de idade. Pastor Gilmo, um dia ela entrou no quarto para aplicar a injeção, apontou o dedo na minha cara e disse: missionário, você está em pecado, porque só quem está em pecado pode passar por um negócio desse, porque não aconteceu com os filhos dos outros missionários. Então, se está acontecendo com você, é porque você está em pecado. E eu comecei a procurar pecado, irmão, até onde não tinha, porque comecei a fazer uma autoavaliação da minha vida, do meu caminhar com Deus. Porque o diabo é assim, até na igreja tem crente que acha que quando um crente está sendo provado é porque ele está em pecado. Ah, não, irmão, Deus prova seus filhos para depois aprovar. Oh, glória! Bendito seja ao nome de Jesus. Um dia, morando em Goiânia, um crente, ele chegou para mim e disse: eu não entendo você, Arnaldo, eu tenho 35 anos de crente, nunca passei por uma prova, e você só vive na prova. Aí eu olhei para a vida daquele crente, irmão, a vida toda desmantelada, não congregava, não ia à igreja, não tinha compromisso. Também só pode. Como é que Deus vai testar um crente que não é fiel? Oh, glória! Deixa eu te dizer uma coisa: Deus só vai colocar um peso de glória sobre uma estrutura que suporta o peso da sua glória. Antes de Deus colocar um peso de glória sobre a vida de um crente, primeiro Deus vai formar a estrutura deste crente. Primeiro Deus vai provar este crente, vai testar esse crente. Eu tenho uma palavra para alguém aqui esta noite: esta prova não é para te matar, esta prova é porque Deus vai colocar um peso de glória sobre você. Oh, glória! Bendito seja. Eu vou deixar você adorar Jesus esta noite. Eu vou deixar você adorar. Se você trouxe glória
trouxe aleluia, adore a Ele com aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, deixa Ele te renovar nesta noite. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu vou esperar. O Espírito Santo está comunicando algo no coração de alguém. Eu vou esperar. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória. Bendito seja o nome de Jesus. Fica tranquilo, porque esta prova não é para te matar. Deus está te preparando para algo grande que Ele vai fazer através da sua vida. Bendito seja o nome soberano do Senhor. O salmista, no Salmo, ele está vivendo tudo isso que nós falamos aqui. Mas há um momento importante neste salmo. Qual é, pastor? O momento em que o salmista deixa de olhar para si e passa a olhar para Deus. É o momento em que ele deixa de olhar para a sua provação, para a sua luta, e começa a olhar para o Criador de todas as coisas. Ele vai dizer: Senhor, desde a antiguidade tu fundastes a terra e fundastes o céu, e eles são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como a veste, envelhecerão, como roupa, se mudarão e ficarão mudados. Só que tem uma coisa, Deus: tudo muda, mas eu descobri que tu não muda. Tu és o mesmo. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou chamar a tua atenção para uma coisa nesta noite. O Deus que você veio adorar aqui esta noite, se Ele fez no passado, Ele pode fazer no presente, porque Ele é o mesmo e Ele não muda. Eu vou deixar você adorar. Oh, glória ao nome de Deus. Eu vou deixar você adorar. Oh, glória ao nome de Jesus. Tudo muda. As circunstâncias mudam. O tempo muda. As pessoas mudam. O governo de um país muda. A economia muda. Mas tu, Senhor, tu não muda. Oh, glória. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Tu não muda. Oh, glória ao nome de Jesus. Olha aqui para mim, eu digo e encerro nesta noite, oro com você. Um dia nós chegamos à noite às 22 horas e eu fui fazer o tratamento naquelas crianças. Aquelas crianças choravam tanto que quando nós terminamos de fazer o tratamento,